Olá pessoal, com vocês aqui novamente, nós vamos falar sobre o currículo na educação infantil. Meu nome é Gilda, vamos dar continuidade aqui à disciplina, não é? Então, na aula anterior nós falamos um pouco sobre a conceituação do currículo, seu contexto histórico, e aqui nós vamos conhecer um pouco mais dos documentos legais que embasam o currículo na educação infantil, né? Então, são os documentos legais que orientam a nossa prática, que norteiam o nosso fazer pedagógico, o nosso fazer educação lá na escola, lá com as crianças do 0 aos 6 anos, que são as crianças da educação infantil. Então, vamos entender primeiro o histórico dos currículos na educação infantil, né? A discussão do currículo na educação infantil aponta para o processo de reconstrução de identidade das instituições, que tem evoluído numa perspectiva assistencialista para uma concepção que as coloca como instituições educativas de caráter coletivo, né? Então, pegando um pouco do que a gente viu na aula anterior, do que vocês vão ver na apostila, né? A educação infantil, ela tinha um caráter mais assistencialista, né? Um caráter de ficar com as crianças, professores ficavam, né? Pessoas que eram contratadas para isso ficavam com as crianças, as alimentavam e as cuidavam, mas não tinham um caráter educativo em si, não é? Então, o currículo ele perdeu esse caráter assistencialista e ele volta para uma concepção de instituição educativa, né? Então, as instituições hoje, elas têm sim o brincar, o cuidar na sua grade, mas também elas têm o educar, e o educar de forma coletiva, né? Que deve possibilitar a todas as crianças a aprendizagem e desenvolvimento de forma intencional, que pressupõe uma ação planejada e avaliada continuamente, ou seja, o ensino na educação infantil, ela é intencional, ela é planejada e ela é contínua, então ela vai estar sempre acontecendo, ela vai estar sempre permeada dos processos, desenvolvendo a criança como ser de direitos, como sujeito pensante, como sujeito ativo, como sujeito que participa do processo educacional. Então, vamos entender um pouco aqui o currículo e a legislação na educação infantil, né? Então, o primeiro grande momento em que consolidou, em que trouxe a educação infantil como uma etapa da educação básica, foi a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, né, em que diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será provida e incentivada com a elaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, né? Então, aqui no artigo 205 da Constituição, já vem aqui, ó, educação, direito de todos. Então, a criança dos 0 aos 6 anos tem direito sim na educação, a educação formalizada, a educação em instituições próprias, com professores preparados, capacitados, imbuídos de documentos e legislação específica, não é? Então, foi um grande passo para que a educação infantil se consolide como uma das etapas obrigatórias da educação básica, né? Então, o segundo momento que consolidou a educação infantil foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que a educação é direito de todos, não é? Então, já reforça o que diz lá o artigo 205 da Constituição. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, né, de 96, ela confirma, ela ratifica que a criança tem direito sim à educação, ela traz artigos específicos para a educação infantil. Então, ela diz que a educação, ela deve ser ofertada para todas as crianças, né? Então, começando lá desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Tornando assim obrigatórias as etapas da educação básica, né? E nós temos os documentos também oficiais, os documentos que orientam a nossa educação infantil, né? Nós tivemos em 1998 os INCNEI, né, que são os referenciais curricular nacional para a educação infantil. Então, eles trouxeram diretrizes, eles trouxeram orientações de como trabalhar na educação infantil, né? Então, foi um marco muito importante os INCNEI, porque desmembrou ali da LDB, trazendo diretamente como o professor iria trabalhar
com as crianças, como iria fazer a sua prática pedagógica, né? Então, os ensinês, eles tornaram a educação infantil formal, voltada, direcionada para o processo em que a criança se desenvolve e desenvolve todas as suas habilidades, né? as suas emoções, a sua socialização, não é? A forma como o professor desenvolvia as aulas também foram trazidas aqui com a orientação dos ensinês, né? Em 2009, já muito tempo depois, então durante muito tempo a educação se embasou realmente na LDB e nos ensinês. Então, em 2009 nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? As ensinês. Então, aqui as diretrizes vieram com força de lei, melhorando, reforçando a questão da importância da educação infantil como uma etapa da educação básica e uma etapa obrigatória, a criança como sujeito de direito, a criança participando ativamente do processo de desenvolvimento ali da sua aprendizagem, tanto no seio familiar como dentro da escola, tá bom? E em 2017 foi homologada a Base Nacional Comum Curricular, né? A nossa BNCC é o documento recente que nós temos direcionado para a educação. Nós temos uma parte dele que fala diretamente da educação infantil, que traz aí as competências, e as habilidades da educação infantil, que nós vamos ver e nós vamos também praticar em sala, tá bom? Então, aqui vocês têm um pouco de como aconteceu esse percurso, né? essa cronologia dos documentos oficiais voltados para o currículo da educação infantil. E vamos conhecer um pouco cada um deles, tá bom? Vamos falar um pouco dos referenciais curriculares governamentais. Aqui, ó, esse daqui é um documento que apresenta a organização e funcionamento interno das creches, né? Especialmente em relação às práticas adotadas no trabalho com as crianças. Aqui ele diz o termo creche, gente, mas não é creche sim, mas vai até a etapa da educação infantil, né? Que é a pré-escola, então do 0 aos 6 anos, não é? Além disso, esse documento revela critérios relativos à definição de diretrizes, normas políticas, programas, sistemas de financiamento de creche, tanto governamentais como não governamentais, que devem ser seguidos. Então, os referenciais curriculares aqui, eles foram muito importantes porque eles trouxeram toda essa orientação, não só para as crianças de creche, embora cite aqui, mas todas as crianças da educação infantil, que vai do 0 aos 6 anos, tá bom? Um outro documento aqui são os referenciais curriculares governamentais, os indicadores da qualidade na educação infantil. Esse livro aqui, muito importante e que foi durante muito tempo e é ainda, pessoal. Então, embora com a homologação da BNCC, colocarmos em prática a BNCC nas nossas escolas, não quer dizer que os demais documentos, eles deixaram de ser consultados, eles deixaram de valer, não, de forma alguma, eles complementam o que nos diz a BNCC. Então, os indicadores da qualidade na educação infantil, eles trazem temas tratados, que repassam orientações de como utilizar os indicadores de qualidade na educação infantil, bem como orientam a organização dos materiais necessários para essa avaliação. É uma leitura de fácil acesso, que faz pensar sobre os direitos da criança enquanto ser humano em formação, que deve ser respeitado em sua especificidade. Então, esse documento, ele vai medir, ele traz questões em que os professores respondem, a escola responde e mede os indicadores de qualidade da educação infantil, e foi um documento muito importante porque, a partir da análise desses indicadores, foi possível evoluir ainda mais dentro dos documentos norteadores da educação infantil e dentro do próprio currículo da educação infantil. Certo? Então, esse documento, ele retoma de forma pontual a visão humanística da criança. Então, aqui, a criança passa a ser analisada, passa a ser observada, a educação infantil passa a ser medida, né? Passa a ter um indicador de qualidade, passa a ser, ver se a criança está avançando, se a educação infantil contempla todas as etapas necessárias para o desenvolvimento cognitivo, emocional e afetivo dessa criança, tá bom?
Temos outro documento aqui, os referenciais curriculares governamentais. Então, eles são 3 documentos, né? Ele traz a introdução, que é a forma como as instituições devem organizar, né, ali a educação infantil, devem trabalhar. O documento 2, traz a formação pessoal e social. E o documento 3, referencial curricular nacional para a educação infantil, com conhecimento de mundo, já aprofundando aí a criança como um sujeito de direitos, como sujeito pensante, como sujeito ativo, como sujeito que participa do seu próprio processo de aprendizagem, que interage no mundo dinâmico, né? Então, esse documento orienta o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de prática educativa, além de construção de propostas educativas que respondam às demandas das crianças e dos seus familiares nas diferentes regiões do país, né? Então, vocês sabem que cada região do nosso imenso Brasil, ela tem uma forma, né, diversificada, uma forma de trabalhar o seu currículo, mas seguindo, claro, os documentos oficiais, seguindo as orientações oficiais, mas dentro de cada realidade. Então, esses 3 documentos aqui, eles se completam entre si e eles são muito utilizados ainda na educação infantil, na orientação das instituições, na hora de organizar a grade curricular para a educação infantil. E aqui nós temos os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, são 2, né? Esses documentos contêm referências de qualidade para a educação infantil a serem utilizados pelos sistemas educacionais, que promovam a igualdade de oportunidades educacionais e levam em conta diferenças, diversidades e desigualdades do nosso imenso território e das muitas culturas existentes neles, né? Então, foi o que eu havia já comentado. Então, temos um território muito grande, com suas especificidades, com suas formas de ministrar o ensino, claro, dentro da sua cultura, mas seguindo os documentos oficiais, né? Então, a educação infantil aqui, ela passa a ser sistema, mas um sistema ativo, um sistema que contribui para que a criança se desenvolva nos seus aspectos, que evite, que faça com que ela respeite as diferenças, que faça com que ela respeite a diversidade, que faça com que as desigualdades elas não aconteçam dentro da educação infantil e em sala de aula, tá certo? E aqui as DCNs, né? Então, já havia falado anteriormente, as DCNs têm força de lei, tá bom? Então, os parâmetros curriculares são uma orientação, já as DCNs têm força de lei, elas são originárias da própria LDB, não é? E tem como objetivo fornecer os fundamentos que devem reger a educação básica no país e tornar o ambiente escolar mais adaptado aos processos de desenvolvimento infantil. Elas devem orientar o planejamento curricular de cada escola, fornecendo todo o suporte necessário para a execução da tarefa, né? Então, aqui as DCN é um documento completo, traz toda uma orientação, tudo que o professor deve seguir, está embasado na própria LDB, é um documento que tem força de lei, ou seja, mesmo com a BNCC, as DCNs elas são bastante consultadas, elas são acompanhadas, elas são colocadas em práticas no currículo da educação infantil. E aqui, a nossa famosa BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela possui caráter normativo, ou seja, força de lei, a BNCC tem força de lei, e aí ela apresenta as 10 competências gerais que indicam o que deve ser aprendido e para quê, ou seja, com qual finalidade, indicando sua importância para a formação integral dos estudantes, né? Então, dessas 10 competências, a BNCC também traz as habilidades necessárias para o desenvolvimento da criança. A BNCC contempla todas as etapas da educação básica, né? Mas aqui nós vamos voltar especificamente para a etapa da educação infantil e para o currículo da educação infantil, certo? Então, a educação infantil é dividida em creche e pré-escola. A BNCC adota para a educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Então, todos os documentos anteriores já trazem essa indissociabilidade entre o cuidar e o educar. E a BNCC, ela ratifica isso, ela confirma
que o cuidado eles deve estar ligado ao educar, ambos não podem andar separados, né? O professor da educação infantil ele tem que ter isso muito assim em mente, né? Tem que trabalhar aí os dois de forma conjunta e de forma concreta, e a gente sabe, né, que a criança aprende brincando, aprende interagindo também com o meio, né? A educação infantil, a primeira etapa da educação básica, a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, define 2 eixos estruturantes nas práticas pedagógicas: a interação e a brincadeira. Então, a criança vai aprender interagindo com as outras crianças, interagindo com os professores, interagindo com a comunidade escolar, interagindo com seus familiares, mas a criança também vai aprender brincando, ela vai aprender a montar blocos, ela vai aprender cantigas, ela vai aprender contação de história, ela vai aprender sobre alimentação saudável, com um piquenique que os professores podem organizar na escola, né? Então, aqui a BNCC traz isso, ela interage, ela brinca e ela aprende, certo? E aqui os grupos etários que constituem a etapa da educação infantil, né? Então a BNCC, ela traz todos os grupos etários. Eu trouxe aqui para vocês o grupo etário que compreende a educação infantil. O primeiro grupo é creche. Como a BNCC dividiu? O público de creche, ela dividiu nos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. O segundo grupo, ela dividiu em crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, aqui a etapa de creche, do 0 aos 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, então a pré-escola é consideradas crianças pequenas, não é? De 4 anos, aliás, de 4 a 5 anos e 11 meses. São as crianças que são contempladas com a pré-escola, e aqui já tornando obrigatório o ensino, não é? Então, aqui as crianças elas já vão estar sendo acompanhadas, avaliadas de forma diferenciada dentro da educação infantil, dentro da pré-escola, ainda não num caráter quantitativo e qualitativo, mas no caráter de desenvolvimento, né, de habilidades que a criança possa adquirir ao longo aqui da creche e da pré-escola. E aqui, pessoal, aqui esse é o símbolo da nossa BNCC, né? Educação é a base. Então, esses blocos aí, eles formam a base da nossa educação, e o que a BNCC defende é a educação integral dos alunos, permitindo que eles se desenvolvam enquanto sujeitos conscientes e ativos do mundo e de sua própria realidade. Então, na sala, nós vamos ver um pouco mais sobre esses documentos oficiais que regem o currículo na educação infantil. Por hora, muito obrigada.